Como aprender a desentupir o ouvido entupido após gripe, resfriado, sinusite e crise de rinite? Vou ensinar isso para você agora! Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E para quem ficar até o final, eu vou explicar um problema aqui, articulação temporomandibular, que muitas vezes é confundido com uma doença do ouvido. Fica até o final que eu vou explicar essa dica que certamente você vai gostar. Indo direto ao assunto, por que quando você tem gripe, resfriado, sinusite ou crise de rinite, você pode ficar com a sensação de ouvido entupido? E como você faz para desentupir o seu ouvido, para tirar essa sensação de ouvido entupido? A explicação é simples, a razão é essa. Aqui está um modelo de ouvido. Você vai observar que existe esse caninho aqui, a tuba auditiva. Aqui é o nariz, aqui é a tuba auditiva. E esse caninho vai comunicar com o ouvido. Aqui na membrana do tímpano, essa parte branquinha, atrás dela, a secreção que vem do nariz vai ficar retida aqui atrás da membrana do tímpano, dando a sensação de ouvido entupido. Então essa sensação de ouvido entupido após gripe, resfriado, sinusite e crise de rinite nada mais é que uma doença da tuba auditiva. Foi secreção do nariz que ficou preso dentro do ouvido. E quais são as situações e como que isso acontece? O que é que você sente quando isso acontece? O resfriado é um quadro clínico muito comum, geralmente causado por vírus que são mais simples, como por exemplo o rinovírus, e ele causa um edema, um inchaço da mucosa e uma produção de secreção dentro do nariz. A mucosa é a pele que reveste a cavidade no nariz. E muitas vezes você, quando assoa o nariz, e principalmente se você fecha um lado do nariz quando vai assoar, você empurra essa secreção para dentro do ouvido, pela tuba auditiva que eu mostrei, ficando preso. Popularmente as pessoas falam, né? O nome é até feio de a gente falar, mas o catarro preso dentro do ouvido. Na gripe, já é um quadro mais forte, já é um quadro mais intenso, geralmente causado por um vírus da influenza, esse que as pessoas se vacinam anualmente para evitar. O paciente costuma já ter febre, o paciente já costuma ter dor no corpo, dor de cabeça, e as pessoas de mais idade costumam dizer que quando a gripe é forte, ela dá a sensação de perda de audição. Essa perda de audição até a gente chama de perda condutiva, porque é o som que bate na membrana timpânica, não consegue fazer com que ela vibre suficiente para transmitir essa vibração através dos mini ossículos do ouvido, os ossinhos mais curtos do nosso corpo humano, os ossículos do ouvido. O som não consegue ser transmitido e você fica com aquela sensação de ouvido entupido. Já na sinusite, ocorre um grande acúmulo de secreção mais purulenta mesmo, mais pus, que formam nos seios paranasais, seio maxilar, seio etimoidal, frontal e um mais posterior chamado seio esfenoidal. O seio paranasal joga a secreção de dentro dele para dentro da cavidade nasal e essa secreção também vai para trás do nariz, entra pela tuba auditiva, vai para o ouvido e fica com o ouvido aquela sensação de subir e descer a serra, a sensação de autofonia, a sensação de ouvir a própria voz. Aliás, eu tenho até um vídeo aqui que vai aparecer que fala sobre exatamente isso, a sensação de ouvir a própria voz, a autofonia, o que pode ser e como você tratar. Depois de eu terminar esse vídeo, assiste a esse aqui que você também vai aprender bastante com ele. Agora, uma vez que você esteja com o ouvido tampado, como você pode destampar o ouvido como que você pode desentupir o ouvido que ficou entupido por conta de gripe, resfriado, sinusite e crise de rinite, tratando cada doença em específico. Então vamos lá, um por um. Primeiro de tudo, vamos falar da lavagem nasal. Lavar o nariz com soro fisiológico é muito importante. Aliás,
Até tem que se tomar cuidado, porque se você usar o soro fisiológico para lavar o nariz de forma incorreta, esse soro pode ficar preso no ouvido. E como que você faz para tirar? Você quer saber? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, ativa o sino de notificações e marca lá todas as notificações, porque em breve eu vou fazer um vídeo ensinando justamente como tirar aquela sensação de ouvido entupido quando o soro vai para dentro do ouvido. E mais, como evitar que a lavagem nasal leve o soro para dentro do ouvido. Você quer aprender como lavar o seu nariz e não ter perigo de jogar esse soro dentro do ouvido? Se inscreve no canal, ativa todas as notificações, que em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso e você vai ficar por dentro e não vai perder essa novidade. Então vamos lá. Lavagem do nariz. Lavar o nariz com soro fisiológico ajuda o que a gente chama de clearance, limpeza natural do ouvido. Esse muco retido no nariz, ele vai ter que sair e não ir para a tuba auditiva. Descongestionantes por via oral. O médico costuma passar remédios que são descongestionantes. Eles contraem os vasos, diminuem o tamanho do corneto nasal e com isso melhora o fluxo aéreo. Esses descongestionantes nasais também abrem a tuba auditiva e aquela secreção que está presa dentro do ouvido, ela vai descer para dentro do nariz. Em casos mais severos, casos mais graves, nós precisamos usar o corticoide. São esteroides utilizados que têm um grande poder anti-inflamatório, sempre prescrito por médico. O corticoide, uma vez utilizado, ele abre a tuba auditiva, desinflama a mucosa e diminui a produção de secreção tanto no nariz quanto dentro do ouvido e tem uma ação muito mais rápida. Existe uma classe de remédio que temos que tomar cuidado, os antialérgicos, os antihistamínicos. Embora muito utilizado para essa sensação de ouvido entupido, quando é um caso de rinite, o ouvido entupido por rinite, ele funciona bem. Mas se for por sinusite ou se for ainda por otite, uma infecção do ouvido, o antihistamínico pode espessar, pode engrossar aquela secreção que está dentro da caixa timpânica, dificultando que essa secreção drene naturalmente pela tuba auditiva. Então, cuidado com os antihistamínicos, com os antialérgicos em casos de secreção presa dentro do ouvido. Por isso que eu sempre falo aqui no nosso canal, prescrição médica, remédio se toma com orientação médica. Não devemos partir para a automedicação, porque um remédio que pode ser bom para a mesma doença pode fazer mal em outra pessoa. Por exemplo, se você está com o ouvido entupido e você quer desentupir o seu ouvido por uma crise de rinite, o antihistamínico funciona bem. Agora, se é uma sinusite, se é um resfriado ou se é uma gripe, ele pode espessar essa secreção e piorar ainda mais o caso. E no caso específico da sinusite, precisamos lançar mão do uso do antibiótico, que é um remédio que mata a bactéria e vai curar a sinusite, a não ser quando a sinusite é uma sinusite crônica, que nesse caso pode precisar de tratamento cirúrgico. Aliás, eu tenho aqui até um vídeo também que fala só sobre sinusite crônica. Se você acessar depois esse link, você termina esse vídeo aqui e você vai assistir esse vídeo que fala sobre sinusite crônica. Agora existe uma outra doença que simula muito doenças do ouvido e que na realidade não está no ouvido. Essa região chama-se articulação temporo, por conta do osso temporal, mandibular, por causa da mandíbula. Essa articulação, observa que ela fica bem na frente do ouvido. Então, algumas doenças da ATM, que é articulação temporomandibular, que é da área do odontólogo, causa sintomas tipo estalos, sensação de barulho, de crepitação, chiado no ouvido e muitas vezes a doença não está no ouvido, está nessa região e quem vai tratar vai ser o dentista, mas na grande maioria das vezes quem dá o diagnóstico é o otorrino. Agora, se você assistiu a tudo isso daqui e ainda fala que tem medo de fazer uma cirurgia do nariz, você tem uma carne esponjosa no nariz, você tem uma obstrução nasal e você tem medo de fazer uma cirurgia, assista a esse vídeo aqui que eu vou te explicar como que é o pós-operatório de uma cirurgia nasal. De repente você tem uma obstrução nasal e tem medo de ser operado, através desse vídeo você vai se encorajar
a se livrar do seu problema definitivamente com a cirurgia. Meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu CRM aqui no estado de São Paulo é registrado sob o número 80768. Um abraço!